Nosso quadro Saúde hoje aborda o tema câncer e coração. Você imagina que alguém, ao se tratar para curar uma doença tão grave como o câncer, pode estar criando ou causando uma doença ainda maior ou pior? É possível? Na Cardio Prime, com o Dr. Pedro Schwartzman, nosso convidado. Dr. Pedro, um prazer mais uma vez tê-lo conosco para trazer um assunto tão importante e assustador, eu diria. Lelinha, novamente obrigado. É muito empolgante falar desse assunto, principalmente para a população, porque câncer tem um estigma, né? As pessoas veem câncer e falam, nossa, meu Deus, é uma doença muito grave. E tem algumas considerações para a gente pensar a respeito disso. O tratamento do câncer progrediu demais. Nós conseguimos novas drogas, novos tratamentos que estão, graças a Deus, deixando as pessoas com maior expectativa de vida. Mas cada vez que a potência dessas medicações aumenta, o potencial cardiotóxico, isso quer dizer o potencial de agredir o coração, aumenta cada vez mais. Então a gente coleciona alguns casos de pessoas que trataram tipo um câncer de mama, por exemplo, um câncer de cólon, um linfoma, e ao tratar e curar essa doença, a medicação que foi usada para tratar o câncer causou uma agressão no coração, gerou uma cardiotoxicidade e o paciente teve uma doença ainda pior, que é a insuficiência cardíaca, e com prognóstico até pior do que o próprio câncer. Só para você ter uma ideia. Gente, olha que loucura. A pessoa ela busca um tratamento, claro, tem que correr atrás de um tratamento, uma doença muito séria, mas aí ela cria uma doença ainda pior. É isso, doutor Pedro? Exatamente, mas a boa notícia é que um acompanhamento conjunto com o oncologista, o cardiologista e o oncologista, eu consigo proteger, tentar fazer uma detecção precoce dessa agressão ao coração, e eu consigo deixar o oncologista fazer o trabalho dele. Eu consigo proteger o paciente para o paciente poder tratar o câncer com mais segurança. Olha isso, ainda bem. Agora, esse tratamento em conjunto, seria esse o termo? Né? A pessoa não simplesmente esquecer esse assunto, que é um assunto tão importante tanto quanto o que ela está correndo atrás, que é o próprio câncer? Exatamente. A gente tem uma cultura nossa de que o paciente com alguma terapia oncológica, ele foca demais no câncer. E às vezes ele é hipertenso, ele é diabético, tem um colesterol alto, e ele fala, não vou agora me preocupar com isso, porque eu sempre tive hipertensão, meu problema agora é o câncer, fica muito nessa mesma objetivo, nessa mesma ideia de tratar o câncer de uma maneira mais focada. Só que o que a gente não pode esquecer é que essas outras terapias, tratando a hipertensão, tratando o diabetes, tratando o colesterol, pode minimizar os impactos do tratamento oncológico no coração. Esse é um aspecto muito, muito importante. Outra coisa, Lelinha, é que a idade média dos nossos pacientes que têm câncer é em torno de 50, 60 anos, dependendo do tipo de câncer. E às vezes o paciente já tem algum problema de coração antes de começar a terapia. Então olha só, olha o dilema do problema. Você tem pacientes que têm câncer, mas já têm doença cardiovascular e não sabem, e você tem um potencial de criar uma doença cardiológica num paciente oncológico por causa do tratamento. Isso mostra a importância desses pacientes terem esse acompanhamento conjunto. Esse é um alerta importante para fazer. E doutor Pedro, qual é o prognóstico dessa doença cardiovascular em relação ao câncer? Essa é uma pergunta bem interessante, Lelinha, porque nós temos várias drogas hoje para tratar o câncer com uma potência muito boa para o câncer. Mas a gente tem droga que aumenta a arritmia, a gente tem droga que dá problema no músculo do coração, a gente tem droga que aumenta o risco de infarto. Então a gente tem diversos problemas, mas só para você ter uma ideia, uma das doenças mais terríveis que a gente tem, que é a insuficiência cardíaca, ela mata mais do que câncer de mama, que câncer de bexiga, que câncer de cólon. Ela só não mata mais do que câncer de pulmão. O restante das neoplasias, ela está ou muito próxima disso, ou até com pior prognóstico em relação ao próprio câncer. Então você imagina, a pessoa trata um linfoma, por exemplo, trata uma leucemia ou trata um câncer de mama e desenvolve depois uma doença que é pior do que o próprio câncer original. Gente, então fica aí um super alerta, porque realmente as pessoas elas têm, assim, com razão, muito medo hoje dessa doença,
que muitas vezes é fatal, mas muita gente não se atenta que existem coisas maiores e que as doenças cardiovasculares são ainda maiores. São as duas principais causas de morte na população, né? Doença cardiovascular ainda é líder aqui no Brasil e depois vem o câncer. Só que como os fatores de risco para câncer e para doença cardiovascular são quase os mesmos, fumar, falta de exercício, dieta inadequada, histórico familiar, são muito parecidos, então a chance do paciente já ter um problema cardiovascular quando tem o diagnóstico do câncer é muito grande. Então tem que ficar essa imagem para a população que o tratamento do câncer está muito mais potente. As pessoas estão sobrevivendo, graças a Deus, dando tempo de aparecer as complicações cardiovasculares. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Os nossos agradecimentos à Cardioprime, que abre as portas para nos receber, para levar esse conteúdo tão importante, tão rico, o alerta para você cuidar do seu bem maior, sua saúde.